O subtema é cuidando das coisas de Deus. Hoje não, este mês, enquanto Ele cuida do nosso lar. Uma certeza, uma convicção, e por isso uma entrega de vida. Estamos com um projeto de evangelização casa em casa. Um grande projeto. E nesse projeto entramos no mês de maio, onde nós refletimos um pouco mais sobre o casamento, sobre a família, sobre os filhos, sobre as coisas que têm a ver com a nossa casa. E qual é o segredo para termos vitória, para vencermos? O segredo é priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus, inclusive em relação ao nosso lar. A prioridade tem que ser Deus sempre. Eu estava vendo uma pesquisa da Lifeway, uma revista evangélica, que trata dos 10 maiores problemas que as famílias cristãs enfrentam. Quais são os maiores problemas que as famílias cristãs enfrentam? Isso aí tudo num contexto de problemas que os nossos lares enfrentam. Caramba, eu estou conseguindo pregar sem colocar o óculos. Acho que está acontecendo um milagre aqui comigo. Eu sou... Sabe aquele camarada cético? Não largo óculos. É que a coisa está meio decorada aqui. O milagre é a decoreba, é o estudo. Alguns problemas que nós enfrentamos. O primeiro grande problema é a cultura anticristã que nós enfrentamos. O mundo jaz no maligno, no poder das trevas, e o grande alvo do maligno são os nossos casamentos. Mas o grande alvo do maligno são os nossos filhos. Então nós, como famílias cristãs, enfrentamos uma cultura anticristã. Tudo contra o lar. Tudo contra a família. E se nós tomarmos cuidado, temos que cuidar temos que tomar cuidado, inclusive, com aqueles homens de preto. Eu já estou avançando o sinal. Com as leis. Outro grande problema, e consequência disto, consequência de uma cultura anticristã, é que divórcio deixou de ser problema dos casais que não conhecem Cristo, que não se apegam à Bíblia. E hoje, quantos casais cristãos estão se divorciando, entre aspas, de bobeira? Porque deixou de amar. Quantas irmãzinhas estão sofrendo com homens... Escolhi a palavra certa. É isso aí. Que não valem nada. Eu melhorei bem, eu ia falar outra coisa. E quantos homens também estão sofrendo com as mulheres que deixaram de amar. Nós, pastores, temos convivido com tantos aconselhamentos. Por causa dessa cultura anticristã, o outro problema são os pais ausentes. Independente dos motivos, os filhos são os mais afetados. Os mais afetados. São os que correm mais risco. Os que não estão preparados para as coisas que estão acontecendo. Outro grande problema são as pressões financeiras. Terrível. Geram transtornos emocionais, geram insatisfação, geram sentimentos de incapacidade, geram depressão. Falta de comunicação. As mídias sociais têm roubado o que é de mais valor nos lares.
as famílias interagem menos, se falam menos, se toleram menos, e têm uma falsa sensação de que são mais sociáveis. É duro quando as pessoas sentam à mesa, com os celulares à mão. E aí vem o problema das influências negativas da mídia. Os programas, os anúncios, os reality shows. Antigamente a gente falava das novelas, mas hoje tem as séries, que é um tipo de novela. Americana, australiana, espanhola, japonesa, coreana. A gente metia o pau nas novelas. E hoje as pessoas ficam presas às séries. E uma mais vagabunda do que a outra, com questões sexuais. E algumas questões sexuais que tem que aparecer em todo filme, que tem que aparecer em toda a série. Vocês sabem do que eu quero me referir. Isso vai fazer da cabeça dos homens, das mulheres, dos filhos. A outra é o materialismo. Obviamente que dinheiro é importante, precisamos do dinheiro, mas para viver, mas o problema é quando o dinheiro toma o primeiro lugar na nossa casa. Um oitavo problema é o abuso físico e emocional. Pasmem, até em lares cristãos há abuso físico e emocional contra as mulheres. E as vítimas vivem em casa. Experimentam níveis tremendos de estresse. E aí vêm as reações das vítimas, muitas vezes extremas: consumo de drogas, suicídio. E sem contar que falta disciplina nos lares. Eu contextualizei tudo isso, irmãos, para dizer o seguinte: como é que nós podemos enfrentar tudo isso como lares cristãos? Como é que nós podemos vencer o desânimo diante dos problemas? Como é que nós podemos vencer a falta de esperança? O sentimento de impotência diante dos problemas, quando os pais veem seus filhos com drogas, ou quando a família está se deteriorando. Eu tenho uma receita que é infalível. Cuide, priorize o reino de Deus. E Deus vai honrar você. Não tenha a sua família com o fim último. Não tenha o seu casamento com o fim último. Mas sirva as coisas de Deus. E Deus vai servir, Deus vai abençoar o seu lar. Quando você serve a Deus junto, eu tenho alguns casais que eu vejo aqui servindo a Deus junto, que alegria. O diabo não tem chance de destruir esses casais. Eu vou entrar nos textos bíblicos, para aqueles que estão fazendo homilética comigo, de 20 e poucos sobraram 6. Eu dou risada porque sempre começa muita gente, mas sobra pouca gente. Quando o tiro é curto, não tem problema, quando o tiro é longo... Isso aqui não é um sermão expositivo, é um sermão biográfico, com textos múltiplos. Eu quero tratar sobre um casal, falar sobre ele. O casal é Priscila e Áquila. Quem foi esse casal? Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela alguns textos bíblicos. E eu acho que eu vou agora ler o texto aqui, aí eu vou precisar dos meus óculos. Quem foram Priscila e Áquila? Primeiro vamos ver o texto bíblico. Eu quero trabalhar com este casal. E o texto de Atos, capítulo 18, versículo 2, diz o seguinte: ali encontrou um judeu chamado Áquila, Paulo encontrou, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila,
sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma e Paulo foi vê-los. Outro texto está em Atos capítulo 18, verso 26. Diz assim o texto: logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. A sua casa. A sua casa. E lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Quem era esse? Eles estavam explicando para Apolo, um grande orador, mas que precisava entender um pouquinho melhor sobre as coisas de Deus. Romanos 16, versículo 3. Saúdem Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 16, verso 19. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente do Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. O que eu quero destacar em primeiro lugar, que lições Priscila e Áquila deixam para os casais cristãos? Falando sobre casais, no projeto de Deus, homem e mulher são chamados a se reconhecer, a se completar e se ajudarem no casamento, os dois. Só que no dia a dia, isso nem sempre acontece. E um vai numa direção e outro vai noutra direção. Mas, porém, todavia, contudo, casais que procuram fazer diferença no reino de Deus e servem na igreja do Senhor, procuram fazer a vontade de Deus, cuidar das coisas de Deus em primeiro lugar, Deus faz a relação desses casais crescer e esses casais experimentam bênçãos em suas relações e o diabo não tem chance. Para os casais que me procuram, eu sempre pergunto: vocês oram juntos? Vocês leem a Bíblia juntos? Obviamente que não. A história de Áquila e Priscila, amigos de Paulo, é um exemplo de união exemplar, de alguém que coloca a igreja, coloca o Senhor em primeiro lugar. É uma união exemplar de alguém que tinha a igreja no seu lar, alguém que cedia o seu lar. Esse casal é citado 6 vezes, sempre juntos. Nunca citado sozinho. E Paulo os elogia por espalhar a fé em Cristo. Deixa-me falar um pouquinho sobre eles. Quem foi Áquila? Era um judeu, originário do Ponto, emigrou para Roma, onde a profissão que eles tinham de fabricação de tendas era muito requisitada. Então eles estavam em Roma, trabalhando. Aí eles se convertem ao cristianismo. E o que acontece? São expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio. Olha só, um casal se converteu e foi expulso da sua terra. Foi expulso de onde eles estavam, da sua casa, do seu bairro, da sua vila. Foram expulsos de lá. Para onde eles vão? Eles vão para Corinto. E lá eles se estabelecem, e lá eles evangelizam, e lá eles conseguem converter muitas pessoas, e depois seguem a missão para Éfeso e Roma. Por que eles inspiram casais? Primeiro, pela sua união. São sempre citados juntos. É ruim quando o marido quer fazer algo na igreja, a mulher não, a mulher quer, o marido não. E eu sei que a luta é muito grande. Segundo motivo, estavam sempre lado a lado, sempre juntos, sem superioridades, sem vaidades, nenhum buscava ser o mais importante desse negócio todo. Terceiro motivo de serem exemplos, eram corajosos, não temiam, cederam seus lares,
mudaram de cidade, recomeçaram a vida, mas colocaram sempre Cristo em primeiro lugar. 4 motivos: dedicação e fidelidade. Escolheram seguir o caminho, escolher Jesus Cristo, evangelizar, trabalhar e servir no reino de Deus. 5º motivo: cederam o seu lar, acolhiam as pessoas em casa, ensinavam, amavam uns aos outros como eles mesmos. A sua casa foi um lugar de reunião do povo de Deus. Eu posso me lembrar, eu não gosto de falar da minha casa, mas como é que esse pastor cresceu quando era criança? Eu fui criado no lar, quando era quarta-feira, dia de estar na igreja, e a gente não podia, por esse motivo ou por outro, então a gente ficava em casa, fazendo culto em casa, mas ninguém ligava a televisão na hora do culto, porque a nossa igreja estava reunida. Domingo à tarde, meu pai e minha mãe cederam a casa para um ponto de pregação onde se ensinava crianças. Eu tenho até foto, quando eu era criança, e naquelas escadas do nosso quintal, na escadaria, as crianças todas ali sentadinhas, professoras, e de semana tinha um momento de oração com os pais. Consequência, nossa casa começou um trabalho batista na nossa casa. E aí, lá não comportava mais, foi para um bairro no Sumarezinho, e hoje tem a Igreja Batista do Sumarezinho, que começou na igreja do Diácono Ramírez. Como você acha que os filhos iam crescer? Se domingo de manhã estávamos na escola bíblica, se domingo à tarde estava na união de treinamento, no culto, como é que você acha que as coisas iam acontecer? E eu me lembro do irmão Gilmar. Eu nem o vi aqui, talvez esteja por aí. Está ali. O Gilmar e a Catarina cederam o seu lar. Lá no Bandeirante, né? A Maena dava aula, a Cida dava aula. E lá começou uma igreja, lá na Bandeirantes, esse lugar. Aí começou uma igreja, na casa do Gilmar. A gente ia todo domingo à tarde para lá, para evangelizar. Eu me lembro dos núcleos de estudos bíblicos em que os irmãos da igreja cederam, mas todo mundo cedeu o seu lar para núcleos de estudos bíblicos. E sabe, pastor Darcio, pastor Henrique, pastor Luiz, que estão à frente desse movimento de evangelização, meu desejo é que a igreja toda ceda os seus lares. Assim como a arca de Deus abençoou uma família, quando você cede o seu lar para evangelizar, para as coisas acontecerem, Deus vai abençoar a sua vida tremendamente. E esse casal estava junto. Eu quero também destacar o seguinte: eles não apenas ganhavam juntos a vida, cresciam juntos na palavra e serviam juntos ao Senhor. E por último, eles arriscaram a sua vida para salvar a vida de Paulo. A história conta isso também. E aqui, eu quero trabalhar a segunda parte dessa mensagem. Como esse casal teve entendimento do aspecto missional. Esse termo é um termo para a igreja, é um termo aparentemente novo, mas eu quero começar a trabalhar esse termo. O que nós estamos fazendo o projeto Casa em Casa, cada um sair para fazer a sua parte, é início de trabalhar o aspecto missional. E esse casal entendeu o aspecto missional. Eu vou explicar isso. Primeiro, Deus é um Deus de envio, que chamou o seu povo, a igreja, para ser agente do seu amor e da sua glória. Primeiro. Em segundo lugar, eu quero destacar que a igreja, embora seja dito que a igreja de Deus tem uma missão, há uma expressão melhor que essa. A missão de Deus tem uma igreja.
A missão não é da igreja, a missão é de Deus. Não é que a igreja de Deus tem uma missão, mas muito mais que isso, a missão de Deus tem uma igreja. Em terceiro lugar, quero deixar claro que é preciso ter claro o que significa, o que não significa missional. Missional não tem a ver com crescimento de igreja, não tem a ver com projetos sociais, não tem a ver com cruzadas de evangelização. A palavra missional pode abranger todos esses itens, mas não está limitada a qualquer um deles. Compreender o aspecto, o significado missional da igreja começa em reconhecer a natureza missional e missionária de Deus. Como assim? Bom, o Pai é a fonte da missão. O Filho Jesus é a personificação dessa missão. A missão é feita no poder do Espírito Santo. Eu ainda destaco que missional representa mudança significativa na forma como entendemos a igreja. Não é... Antigamente a gente tinha cultos evangelísticos e as pessoas diziam, olha, levavam as pessoas para a igreja ou convidavam e o pastor evangelizava, o pastor pregava e parava por aí. Aspecto missional não, é muito mais do que o que nós entendemos sobre igreja. A nós, igreja, Deus confiou participar do mundo, comprometendo-nos a sermos embaixadores de Cristo, onde estivermos vivendo, trabalhando, estudando, etc. e tal. Então, missional é a perspectiva de ver pessoas como Deus vê e engajarmos-nos para alcançar essas pessoas, sejam vizinhos, sejam amigos, sejam parentes, sejam familiares, sejam pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco. É ver essas pessoas do ponto de vista que Deus vê, perdidas, e engajarmos-nos como embaixadores de Cristo, onde estivermos. E essa igreja em missão é a igreja que Deus planejou. Incluída na missão de Deus, é Deus que capacita a igreja para anunciar o Evangelho. E não é a igreja aqui, é a igreja em São Mateus, no Tatuapé, no Carrão, em Itaquera, onde quer que seja. Nós somos chamados a compartilhar o Evangelho com as pessoas que possam vir a conhecer a Cristo. É por isso, irmãos, que a igreja é um instrumento do reino de Deus, nascido do reino e incumbida da missão do reino. Nós somos uma comunidade de crentes imperfeitos, mas redimidos e vivendo em nosso mundo. E nós não vivemos essa missão de forma isolada, mas o Espírito de Deus nos envolve como crentes em comunidades cristãs como esta, ou seja, como igreja. E é na e pela igreja que essa missão é reforçada. Você não faz isso sozinho, mas a igreja faz isso junto. E a igreja, com esses projetos todos, o que ela está fazendo? Encorajar os crentes a viver a sua vocação principal como embaixadores de Cristo e levar o Evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo. O que eu estou dizendo, de uma maneira talvez até acadêmica, é que faz um favor, irmão. É a bolsa da minha esposa, isso aí é alarme. Leva lá para ela, por favor. Pode levar lá, tá? Ô, Vinícius. A gente não vai brigar em casa não, porque nós estamos juntos, viu? Tem um barulhinho chato. Desculpa aí, viu? Valeu, Vinícius. Está lá na última carteira. Ainda bem que eu não. Última carteira, na última cadeira. Ainda bem que eu não falei, não podia falar mal de você. Na verdade, eu fui culpado de colocar o celular na sua bolsa. O celular é dela. Mas eu assumo uma responsabilidade, não? Irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: estou pegando um casal que entendeu o aspecto missional da sua vida cristã. Ser cristão não é simplesmente vir para a igreja é modo de falar, né?
no domingo à noite, ou domingo de manhã na escola bíblica, que vai começar no primeiro domingo de junho, ou na quarta-feira, coisa que a maioria não tem feito. Não, é muito mais que isso. É você, onde você viver, você ser um testemunho, uma testemunha viva de Jesus Cristo. É você colocar a sua vocação, os seus dons, a sua vida ao dispor do Senhor. É você abrir o seu lar para o Senhor. E aí, esse é o aspecto missional que a igreja precisa entender, que é muito mais do que realizar eventos para evangelização. A igreja tem que ser missional no seu dia a dia, indo por todo mundo, indo, enquanto você vai, enquanto você vive, vai pregando, fazendo discípulos. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando do aspecto missional da igreja. Enquanto você vive, você vai, você faz discípulos, faz pequenos grupos, você faz isso, faz aquilo, mas tendo como foco principal o reino de Deus. É essa igreja que é a igreja dos sonhos de Jesus Cristo. É a igreja que vive a vida missional. Eu chego na aplicação desta mensagem dizendo que a igreja de São Mateus chegou a um novo projeto. Enquanto o pastor Luiz, o pastor Dácio, o pastor Henrique estão trabalhando com essa questão sob a coordenação do pastor Henrique, né? Essa questão de evangelização de casa em casa, eu estou trabalhando com a apostila do discipulado. Até falei com a Alexandra. Alexandra, vou precisar de você, viu? Cadê a Alexandra? Está ali, ó. Já tem 40 e poucas páginas. Porque o negócio vai durar 26 encontros. 4 de evangelização. E o restante de discipulado. Não é a missão de alguns, mas é a missão da igreja toda. A grande exortação é: cuide das coisas de Deus, e Ele continua cuidando das suas coisas, priorizando Deus, e Deus abençoa e honra o seu lar, seu casamento, sua família. Faça como Áquila e Priscila. Abra o seu lar, abra a sua vida para a evangelização. E eu quero dizer, em primeira mão, nada substitui as casas como centro de evangelização. E todo mundo sabe. E de alimento espiritual. É na minha casa que eu fui alimentado. A escola bíblica, o ministério infantil, só complementava o que eu aprendia na minha casa. É quando convidamos nossos amigos e vizinhos para ouvir a palavra de Deus. É quando convidamos um familiar, um parente para ouvir a palavra de Deus. E é durante um cafezinho que nós compartilhamos Jesus Cristo. Estudos bíblicos nas casas são uma boa ferramenta para ensinar na palavra. A possibilidade para usarmos nossas casas para servir ao Senhor são infinitas, irmãos. E eu quero terminar dizendo o seguinte: que esta igreja seja uma igreja missional. E sendo missional, que ela abra a sua vida, que ela abra a sua casa, o seu apartamento. O apartamento é pequeno, não tem problema, mas o coração é grande. Alguém mora em um apartamento grande aqui? Minha casa é pequena, mas e aí? Tem pessoas que moram em casas muito grandes aqui? A minha casa é simples, mas alguém tem casa que não é simples? Eu quero terminar com algumas perguntas.
Você tem procurado oportunidades para falar de Cristo onde quer que você esteja? Isso aqui não é nem tanto, parece mais uma aula do que uma pregação. Eu gostaria que você entendesse isso e colocasse em prática. Onde você está, você tem procurado oportunidades. Que na verdade, quando você quer, Deus mostra a oportunidade para você. E eu quero citar aqui um cara que não está aqui hoje. A filha dele está, mas ele não está. Ele está pregando fora. Fora que eu digo em outra igreja, né? Pastor Henrique. Quase toda semana ele me conta um testemunho, acho que o pastor Dalcio também, de pessoas, até funcionário, que ele evangeliza, porque ele está ligado. Toda semana ele está evangelizando alguém. Quem passa muito tempo perto de você tem sido contagiado pelo seu amor a Cristo? Fala a verdade. As pessoas que passam... Pode ir subindo, pessoal. O pessoal quem passa com você algum tempo, é contagiado pela sua vida? É influenciado pela sua vida? Terceira pergunta. Que contribuição espiritual você tem dado à vida de outras pessoas? Você tem morado com alguém que não é crente? Você tem trabalhado com alguém, estudado com alguém? Que contribuição espiritual você tem dado para as pessoas? Eu posso falar do meu pai? Vou falar do meu pai. Ele era motorista de praça. Trabalhava para dedéu. Eu só ouvia em casa quando ele estava debaixo do carro consertando o carro. Carro velho, para ter que trabalhar no dia seguinte. Mas ele era o diácono Ramírez. Não saía uma pessoa do carro dele sem ser evangelizado. Não saía uma pessoa sem ele falar. Ele tinha um jeito, para daqui, para de lá, para daqui, para de lá, para daqui. Daqui a pouco ele estava apresentando Jesus para as pessoas. Podia ser gente de gravata, gente simples, gente composta. Ele falava de Jesus para todas as pessoas. Mais uma pergunta. Como você pode usar melhor a sua casa para servir ao Senhor? A igreja está dando uma oportunidade. E a oportunidade que a igreja está dando é bico. Não é toda semana. É uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. É tranquilo. A minha última pergunta. Você já deu seu nome? Você já colocou a sua vida à disposição da igreja? Você já colocou o seu lar, já deu o seu nome? Eu estava pensando muito nessa mensagem, irmãos. Exatamente de poder ter uma decisão sua. Eu estou dentro. Eu quero participar desse projeto. Eu quero participar não somente do louvor, das coisas de Deus, da celebração, da recepção dos homens, das mulheres, disso, daquilo, mas eu quero participar fazendo discípulos. A igreja, quando se tornou institucional, deixou muito a desejar em cumprir aquilo que Jesus mais quer da igreja. Enquanto a igreja não se institucionalizou com suas estruturas, com suas diretorias, com seus departamentos,
a igreja servia e fazia discípulos muito. Mas quando a igreja foi se institucionalizando, ela começou a cuidar muito das suas estruturas e deixou de evangelizar e fazer as coisas. Que eu quero chamar a atenção de vocês. Venha para Jesus com a sua casa, com o seu lar. E com certeza Ele vai abençoar o seu casamento, a sua família, os seus filhos, tudo que tem a ver com você, Ele vai abençoar. Mas tem que confiar. Deus promete e Deus faz. Abaixe sua fronte, por favor. Nós vamos ter a ceia do Senhor daqui a pouquinho. Hoje nós não temos internet, mas há muitas pessoas aqui, um grande número de pessoas. Quantos aqui já são crentes em Jesus Cristo? Membros ou não membros dessa igreja? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Eu já pertenço a Jesus. Levanta a mão. Pode continuar de olhos fechados. Eu já sou de Jesus. Pode abaixar, por favor. Quantos de vocês estão fazendo discípulos? Ou se ainda não estão prontos a ceder o seu lar, a fazer a vontade do Senhor, a grande comissão, em termos de ganhar pessoas queridas para Jesus. Vocês que levantaram essa mão, vocês conseguem levantar a mão novamente? Então levanta. Eu estou pronto. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Quantos que estão aqui nesta noite querem tomar uma decisão por Jesus? Eu quero fazer parte do plano de Jesus neste mundo. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero Jesus na minha vida e ser usado por Ele para o que for da vontade dEle. Levanta a sua mão. Amém, amém. Amém, Deus abençoe. Pai, nesse momento, eu quero colocar este povo em Tuas mãos. Que essa mensagem, ó Deus, tenha sido uma mensagem formativa, elucidativa, com o imperativo de seguir a vontade do Senhor. Assim como Áquila e Priscila serviram ao Senhor, que cada um de nós façamos o mesmo. Que cada um de nós coloquemos nossas vidas no Teu altar, nossas casas no Teu altar, e participemos dos projetos que a Tua igreja tem de evangelização, casa em casa. Ó Deus, que nós possamos ganhar muitas pessoas para Jesus, que esse aspecto missional da Tua igreja seja uma realidade na vida da Tua igreja. Ó Deus, a cada um que tem levantado a sua mão, em nome de Jesus, que haja um segmento disso, que haja o próximo passo e o próximo passo, que haja entrega de verdade na vida, na prática, que sejam vidas que se coloquem no Teu altar para servir, lares no Teu altar, casas no Teu altar, e ó Deus, que nós possamos multiplicar pessoas exponencialmente no Teu reino. Se vem para cá ou não vem, Senhor, o que nós queremos é apresentar Jesus para as pessoas. Pensamos no reino do Senhor, em fazer a Tua vontade. Dá-nos a Tua bênção, que nós não erremos
mas que nós façamos aquilo que o Senhor espera que façamos. Em nome de Jesus, amém.